Olá, seja bem-vindo a mais uma apresentação do projeto integrador para o curso de Pedagogia da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. O nosso grupo é composto por Camila Braga, Fernanda Fernandes, Giglia Câmara e Lúcia Barros. Esse semestre, no quinto semestre do curso de Pedagogia, o tema proposto pelo projeto integrador era voltado ao ensino de História e Geografia para o quinto ano do Ensino Fundamental 1. Para isso, nós escolhemos uma escola municipal, localizada no município de Carapicuíba, onde podemos fazer a visitação, conhecer o corpo docente, interagir com os alunos e desenvolver o nosso projeto ao longo desse semestre. Nosso principal objetivo era estruturar os conceitos de tempo e espaço para estes alunos e transformar esse conhecimento em uma coisa significativa para a vida de cada um. Durante esse semestre, nós acompanhamos algumas aulas da professora Eliane e seguimos o cronograma estabelecido pela escola e o cronograma de conteúdo estabelecido pela professora, que dá aula no período da manhã e também no período da tarde para os quintos anos. Para desenvolver esse projeto, nós acabamos pegando o final de um capítulo e o início de outro. Nós queríamos usar essa situação para explicar a importância do contexto histórico, social, geográfico, político, para entendimento total do conteúdo, e não só separação por capítulos ou por décadas, enfim. Tendo isso em mente, nós chegamos na escola em um período em que os alunos estavam terminando de estudar ali sobre a migração, imigração, e o próximo tema seria industrialização no Brasil. Nós quisemos fazer uma coisa que linkasse esses dois assuntos para que os alunos compreendessem que não são situações e contextos separados. Eles fazem parte de um mesmo contexto, de uma mesma história, uma linha do tempo dentro de um contexto social, geográfico e político, e nós quisemos deixar isso bem interligado. Então, sugerimos à professora que o nosso projeto do semestre fosse inserido nesse momento do calendário escolar dos alunos do quinto ano dessa escola. Então, nós entramos com o nosso projeto na última aula que a professora falaria sobre a migração. Antes disso, nós já tínhamos interagido com os alunos durante as nossas visitações e já tínhamos deixado com a professora Eliane combinado para que os alunos fizessem uma pesquisa com perguntas pré-estabelecidas por nós, pelo grupo, que eles levassem essa pesquisa para casa e fizessem com os familiares mais próximos deles, então com o pai, com a mãe, com a avó, com o tio, para descobrir um pouco mais sobre a família deles e introduzir a história da família deles no conteúdo estudado dentro das matérias de História e Geografia. O nosso roteiro de perguntas tinha perguntas do tipo: qual era a sua cidade natal? Como era viver nessa cidade natal? Qual foi o motivo pelo qual você veio aqui para São Paulo? Você acha que foi uma boa decisão? Como foi chegar em São Paulo? Quando você veio? Em que período que você chegou em São Paulo? Como que era a questão de trabalho? Como era a questão de educação? Como era a questão de moradia? Se era melhor realmente do que a sua cidade natal? Enfim, perguntas que dariam base para uma discussão dentro da sala de aula. Os alunos adoraram essas perguntas, né? Nós pedimos o feedback deles, e o feedback foi que muitos deles não sabiam sobre a história da família e descobriram dessa forma, de uma maneira até mais clara, porque o conteúdo sobre a migração já estava esclarecido pela professora, só que eles vivenciaram isso de uma outra maneira. Então, eles trouxeram muitas curiosidades, né? Nós montamos uma roda de conversa nessa nossa primeira aula, que nós colocamos como Conhecendo a História da Minha Família. Nós montamos uma roda de conversa, onde os alunos puderam debater, apresentar um pouco mais sobre a sua família, debater algumas questões culturais, algumas curiosidades que eles trouxeram. Também pedimos que eles trouxessem fotos, documentos, relatos, objetos que remetessem a essa época. Então, foi um debate muito rico. Os alunos, a maioria,
a maioria dos alunos, os familiares vieram da região nordeste do Brasil para São Paulo em busca de melhores condições. Muitos deles trouxeram os irmãos mais novos, porque na capital, como eles falavam, teria mais oportunidade de estudo, mais oportunidades de trabalho. E eles relatam que foi uma dificuldade muito grande. Enfim, várias curiosidades que eles puderam debater entre eles, até curiosidades culturais da época, né? Nós estamos falando ali do final do século XIX. Então, vários alunos trouxeram objetos, documentos, fotos que a gente conseguiu desenvolver o contexto histórico, social, político, econômico daquela época. E foi uma experiência muito gratificante. Nós sentamos com a professora Elaine depois dessa experiência e ela demonstrou muito contentamento com o objetivo que nós nos propusemos a cumprir. Então, nós propusemos a cumprir a fazer essa contextualização de não separar a história de geografia, o movimento social, cultural. Nós quisemos trazer isso mais abrangente e definir entre essa abrangência os conceitos espaciais e os conceitos temporais. Então, nós nos reunimos, o grupo, com a professora, e observamos que o nosso objetivo foi sim cumprido. Os alunos estavam entendidos, estavam esclarecidos sobre esses conceitos, e mais do que isso, os alunos estavam entusiasmados pela pesquisa. Para a segunda etapa desse projeto, a gente iria abordar o próximo capítulo, que a turma iria aprender com a professora Eliane, e o tema do capítulo era o processo de industrialização no Brasil. Então, nós procuramos linkar uma coisa na outra para explicar o sentido, explicar que a história ela não foi demarcada, né? Ela apenas foi demarcada entre períodos para que possamos estudá-la. Mas a história foi uma coisa contínua, não teve uma pausa, não é mesmo? E nós quisemos mostrar isso para eles. Então, antes de qualquer coisa, nós relembramos, nessa aula sobre industrialização, nós relembramos o processo de imigração que aconteceu no Brasil e os motivos pelos quais essa imigração aconteceram. E, após isso, nós ingressamos aí nesse capítulo que falava sobre a industrialização. Nós quisemos deixar bem claro o contexto histórico mundial, o que estava acontecendo, um parâmetro mundial. E nós começamos falando sobre os Estados Unidos, que era a maior potência industrial daquela época. E os Estados Unidos tinham um papel fundamental na economia mundial, porque ele comprava matéria-prima de países menos desenvolvidos, como o Brasil, nas suas indústrias, transformava essas matérias-primas em produtos e exportava, vendia para outros países os produtos industriais. Por isso, os Estados Unidos era a maior potência econômica daquela época. Os alunos compreenderam isso muito fácil, eles tiveram um pouco de dificuldade com as palavras importação e exportação, mas nós conseguimos estabelecer ali um conceito para eles e eles entenderam o papel dos Estados Unidos. E aí ficou muito mais claro quando a gente citou a crise de 29, né? Nós citamos a crise de 29 porque, devido à crise de 29, os Estados Unidos foi deixando de produzir bens industriais. Eles foram fechando fábricas, as pessoas perderam muito dinheiro, os pais perderam quantias absurdas, estavam devendo valores, enfim. Por conta dessa crise de 29, os Estados Unidos deixou de importar a matéria-prima. E um dos países responsáveis por fornecer a matéria-prima para os Estados Unidos era justamente o Brasil. Então, boa parte da nossa economia, boa parte do nosso dinheiro vinha da exportação dos produtos que nós vendíamos, que nós exportávamos para os Estados Unidos. Então, quando os Estados Unidos deixou de comprar matéria-prima do Brasil, o Brasil teve um problema econômico, porque boa parte da nossa renda vinha justamente dessa venda que nós fazíamos para os Estados Unidos. Juntando isso com o contexto da migração, onde a gente via
tanto a migração nacional, né? Então, vários estados do Brasil, as pessoas vinham para São Paulo, né? Que era a capital, enfim, vinham para São Paulo em busca de melhores condições de vida. E chegando aqui, elas queriam trabalhar. Para isso que elas vieram. Elas queriam trabalhar, elas queriam consumir, elas queriam moradia, elas queriam educação. E com isso a cidade foi crescendo, juntando aqui com um problema que precisava ser resolvido, que era essa crise que se instalou aqui no Brasil, porque nós tínhamos matéria-prima aqui, mas não tínhamos como produzir essa matéria-prima para vender para os países. E foi aí, com grande incentivo do governo, né, o governo colocou bastante dinheiro, emprestou bastante dinheiro para introduzir a industrialização no nosso país. Então foram surgindo fábricas, grandes indústrias. Foi na época que as indústrias automobilísticas, né, as produtoras de carros, enfim, chegaram ao Brasil. E assim, além de conseguir empregar toda aquela gente nova, chamou a atenção mundial, porque todos os países estavam nesse movimento devido à crise nos Estados Unidos. Chamou a atenção mundial. Além das pessoas que já estavam aqui, nós recebemos muitos imigrantes também. Espanhóis, italianos, japoneses. E aí a gente conseguiu explorar um pouco sobre isso com os alunos. Então, comentar sobre a imigração, um conteúdo que para eles já estava ok, eles já estavam super entendidos. E eles conseguiram linkar com essa necessidade, essa busca pelo emprego, essa busca por melhores condições de vida. Então, tudo isso, juntando todo esse contexto, foi o momento onde se deu início ao processo de industrialização no Brasil. Conseguimos colocar para os alunos de forma clara que um evento histórico ele acontece em um determinado contexto, ele não é um ponto isolado na história, né? Ele não é um ponto temporal isolado, ele não é um ponto espacial isolado. Tudo isso está dentro de um contexto que a gente pode abranger da forma que o professor, que o aluno quiser. Então, nós abrangimos até o ponto da situação do contexto histórico e econômico mundial, trazendo outros países, falando sobre temas de importação e exportação, que eles rapidamente classificaram como importação é quando a gente compra, e exportação é quando a gente vende, né? O país, a gente, o país. E eles rapidamente construíram esse raciocínio. Então, várias respostas das perguntas do livro vieram com esse raciocínio de que importação é aquilo que a gente compra, exportação é aquilo que a gente vende. Não está ligado apenas ao contexto nacional, é uma coisa internacional. Eles conseguiram definir muito bem esses contextos e nós conseguimos trabalhar esse conteúdo de uma forma que fizesse sentido para ambas as matérias, tanto história quanto geografia. Então, na parte de geografia, a gente conversou sobre imigração, sobre o crescimento demográfico, sobre o surgimento das grandes cidades, por que cresceu tão rápido, por que a gente tem problemas hoje de estrutura da cidade. Então, a gente conseguiu conversar sobre isso e também sobre o aspecto histórico da coisa. Então, os movimentos de imigração, qual é o contexto histórico para esse movimento de imigração? Qual era o contexto político? Resumindo, muitos deles, a nossa aula sobre a industrialização, a gente apresentou os conceitos, né, o que é industrialização, após toda essa reflexão sobre o porquê, sobre a necessidade, sobre como aconteceu. Nós abordamos o conceito de industrialização e cumprimos os objetivos de responder as questões do livro didático que os alunos fazem uso. Além disso, nós abrimos novamente uma roda de conversa no final da aula para falar sobre relatos que os familiares trouxeram sobre essa época, né? Então, surgiram muitos relatos interessantíssimos que eu também não fazia ideia, nem a professora, que um deles trouxe, por exemplo, que o avô dele trabalhava na produção de azulejos, de pisos, e quando quebrava a cerâmica, eles podiam levar para casa essa cerâmica que estava quebrada.
E aí, por isso, em vários bairros aqui na Grande São Paulo, a gente encontra aqueles pisos com pedaços de cerâmica vermelha. E eu não fazia ideia dessa história, apesar de conhecer bastante esse piso, né? Na casa dos meus avós, dos meus tios, tem bastante, mas eu não fazia ideia dessa história. E teve um aluno que trouxe sobre isso. Então, a gente pôde trazer esse conteúdo de uma forma que os alunos se identificassem de alguma forma sobre aquilo que aconteceu. Eles fizeram pesquisas na internet, pesquisas fantásticas para alunos de 5º ano, pesquisas completas, né? Esse exemplo que eu dei sobre o aluno que pesquisou a origem do nome. Foi por espontaneidade dele, ninguém pediu. Mas ele foi até a internet e usou a internet para pesquisar a origem do sobrenome dele. E quando ele levou essa informação para a sala, para os colegas, os outros colegas também falaram que ia pesquisar, porque ficaram curiosos, né? Da onde vem o meu sobrenome? Da onde vem o sobrenome da minha família? Muitos deles, inclusive, foi uma das coisas que a gente comentou nessa roda de conversa, muitos deles, nessa época, período de férias, voltam até a cidade natal do pai e da mãe para visitar os familiares que ainda estão lá, ou, enfim, para visitação, e relataram justamente a diferença entre como essas cidades são hoje e como é a capital hoje em dia. Então, eles fizeram várias comparações espaço-temporais sobre como é essa cidade hoje e como era antigamente. Da mesma forma como nós fizemos em sala de aula, na nossa roda de conversa, nós fizemos essas comparações. Então, como que era a indústria antes? Como eram as condições de trabalho? Como que são hoje? Quais são as condições de trabalho? E, no final, o nosso objetivo foi cumprido, porque eles entenderam o contexto social, histórico e econômico, levando em conta os conceitos espaciais, os conceitos temporais, eles conseguiram entender como se deu o processo de industrialização no Brasil. Após essa fase do projeto, nós reunimos o nosso grupo juntamente com a professora responsável por essas 2 turmas e fomos debater as implicações do nosso projeto para aqueles alunos. O feedback da professora, né, que era aquela pessoa que conhecia os alunos anteriormente, que já usou de outros métodos para explicar a história e geografia, com o nosso, que era um objetivo novo, né, demonstrar uma forma nova de trazer esse conteúdo, e atingiu o objetivo, tanto nosso quanto da professora. Nós debatemos sobre isso, sobre o impacto que nosso projeto trouxe para esses alunos, e chegamos à conclusão que foi um resultado positivo. Então, explicar os conceitos de história e geografia separadamente deixa o aluno mais confuso, principalmente em relação aos conceitos espaço-temporais, né? Então, trazer esses conteúdos entrelaçados facilita para o aluno entender que não são coisas diferentes, né? O nosso conteúdo a gente tentou abordar o máximo possível, então a gente trouxe a contextualização histórico-cultural, econômica, política, social, e tudo isso ajudou o aluno a compreender que a história não é uma coisa pausada, né? Nós separamos em capítulos, separamos em épocas, separamos em décadas, para facilitar o nosso entendimento, para facilitar o nosso estudo da história. Mas a história foi e ainda é uma coisa contínua. E a professora, e nós também do grupo, acreditamos que esse objetivo foi cumprido. Os conceitos espaço-temporais foram esclarecidos para as crianças, né, para os alunos. E era esse o nosso principal objetivo, né? Além disso, nós também usamos muito recursos digitais para as pesquisas que nós pedíamos. A professora também aproveitou o entusiasmo dos alunos, a curiosidade dos alunos e pediu outras pesquisas envolvendo arquivos digitais, enfim. E além disso, a gente também trouxe um conhecimento significativo para o aluno, à medida em que ele conseguiu relacionar o conteúdo estudado em sala de aula com a história familiar. Foi uma experiência enriquecedora para todos os participantes, nós do grupo, para a professora, para os alunos.
E o feedback que recebemos, tanto dos alunos quanto da professora, foi muito positivo. Então, decidimos aqui em grupo que o nosso objetivo foi alcançado com esse projeto. Esse foi o nosso projeto integrador para o 5º semestre do curso de Pedagogia da Univesp. Agradecemos pela atenção. Até mais!